moro dentro de um contexto social que é um lado da calçada é aqueles prédios luxuosos do Morumbi e do outro lado são edifícios do Singapura, que era uma antiga favela. Eu sou o pancararu da aldeia Brejo dos Padres, que fica localizado entre 3 municípios, Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, no estado de Pernambuco. Na década de 50, os indígenas pancararu migraram para São Paulo em busca de melhor qualidade de vida, uma vez que nessa época estava tendo muito conflito com os poceiros, né? E devido a esses conflitos, muitos indígenas vieram para São Paulo em caminhões de pau de arara, né, e se alocaram justamente nas obras ali da região do Morumbi, onde vivemos até hoje. Sou neta, né, de 2 pancararus, né, meus avós, eles nasceram na aldeia, que fica localizada no Brejo dos Padres, em Pernambuco, e aí na década de 40, por conta da seca lá, o meu avô primeiro, né, resolveu vir para tentar, né, conseguir algo para a família, porque minha avó já tinha um filho lá. E aí ele veio, mas com a expectativa de voltar. A minha família toda foi criada de uma forma com vínculo com a aldeia. Então as férias, né, da família, as férias de trabalho eram sempre passadas na aldeia. Hoje a gente exerce as nossas atividades culturais dentro dessa selva de pedra chamada São Paulo, né? Porque o que o Estado quer é isso, é com que a gente perca nossas histórias e deixe de lutar pelos nossos ideais, que é a demarcação das terras e também a qualidade de vida dos povos indígenas dentro da cidade. A gente sabia que havia uma presença indígena numa das favelas daqui de São Paulo, no Real Parque, e aos poucos nós fomos identificando, até que um deles um dia telefonou perguntando se eu era do CIMI, né? Então eu confirmei. E então ele queria uma ajuda para ajudá-los na luta, porque eles estavam tentando conseguir uma terra aqui em São Paulo. Então foi a partir daí que nós identificamos os pancararu. Para surpresa nossa, ficamos sabendo que eram na época, mais de 500 pessoas que moravam numa favela. E assim aos poucos fomos acompanhando mais aquela realidade. Eles já tinham uma associação indígena. A gente tinha muita dificuldade de falar que nós éramos indígenas justamente por conta desse preconceito e também pelo fato da gente receber repressão por conta disso. Independente de onde a gente esteja, se nós nascemos indígenas, a gente vai morrer indígena. O que a gente não pode permitir é que justamente, né, uma cidade onde que a gente hoje convive, deixar com que ela apague toda uma história e uns princípios ideológicos da comunidade indígena. Apesar de eu ter crescido dentro de uma família que sempre me disse que eu era indígena, sempre me identificava como indígena, eu tinha uma sociedade que trazia que o indígena era um outro tipo de indígena, era um indígena congelado de 1500 que andava pelado, que não se socializava, enfim, aquela imagem estereotipada que todos têm do indígena. Então, para mim, internamente, isso sempre foi difícil, assim. Apesar de estar dentro da família falando, né, com os meus avós, escutando a história deles, participando dos rituais, sabendo, né, que nós temos os encantados e tudo mais, eu tinha esse dilema porque eu ia para a escola e estudava a história da versão europeia, né, não era a versão dos meus parentes. Na escola as pessoas perguntavam, mas como assim, você é indígena, você anda pelado, você tem calça jeans, você anda de calça jeans, você usa óculos, usa aparelho, como pode? E aí eu tentava internamente também trazer argumentos para poder, né, deixar isso claro para as pessoas. E sofria também com isso, né? Porque de alguma forma eu não conseguia ter essa identidade forte de me autodeclarar, de ter confiança de me autodeclarar e se sentir à vontade. Laços ficaram mais fortes quando foi criado o programa Pindorama da PUC São Paulo,
que é um programa que oferece 12 bolsas de estudo para indígenas que passarem no vestibular. Então não é um sistema de cota, é uma reserva de vagas. E no início houve uma presença muito grande de jovens pancararu. Então isso nos tornou mais próximo e aos poucos também descobrimos pessoas de outras etnias, né? Então agora a gente identifica mais de 30 etnias que vivem no contexto urbano. Comecei a participar das reuniões do Pindorama, né? E aí me inscrevi para o vestibular e consegui me classificar, né? E escolhi o curso de serviço social. Uma vez por mês a gente se reúne junto com todos os parentes que estão estudando, e aí vamos discutir a causa indígena como um todo, cada um vai trazendo suas demandas, as dificuldades, né, de ser estudante indígena de uma universidade particular, como a PUC, né, que tem uma exigência grande, que tem pessoas, né, que tem um outro perfil lá dentro. Então tudo isso a gente vai discutindo nesse programa e vamos nos fortalecendo enquanto coletivo, enquanto identidade de indígena, enquanto estudante também, né. Esse processo para mim foi assim essencial para, acho que, sair daquele dilema da adolescência, sair desse dilema de que as pessoas me negavam minha identidade e de perceber que de fato eu sou indígena, né, que de fato eu não sou descendente de indígena, que é o que as pessoas, o que a história, né, tenta dizer para nós, né, para cada vez mais apagar essa nossa identidade. Então foi um grande desafio, porque para o poder público o indígena que mora fora de aldeia não é mais indígena, ele perde seus direitos. A própria FUNAI diz que eles não têm essa responsabilidade, não dão conta, mas na realidade, quer dizer, para eles o indígena que sai da aldeia perde seus direitos. E também para o poder público estadual, eles são invisíveis. Já é difícil um atendimento com aqueles que estão na aldeia, muito mais com os que estão fora. A gente não deixa de ser indígena porque a gente não está na aldeia, mas a gente é indígena quando a gente reconhece esse vínculo, quando a gente é reconhecido pelo nosso coletivo, pelo nosso povo. E aí eu acho que mesmo no ABC eu pretendo, né, continuar essa luta, né? Minha tia que faleceu era uma das pessoas da família que tinham mais esse perfil. Infelizmente hoje ela não está, então eu me sinto na obrigação também de ocupar esse espaço. Com esse governo atual, agora o desafio dobra, né? Porque é um governo que mesmo antes dele ser eleito, ele já falava do que os indígenas podem esperar por ele, né? A partir do momento que ele fala que os indígenas não podem mais receber 1 centímetro de terra, então aí vem todo um retrocesso de uma luta que nós já estamos fazendo constantemente, que é a questão da demarcação. Quando ele fala que o que os índios querem, eles também querem, que é as terras. Só que nós, população indígena, nós queremos a terra para sobreviver. Já eles querem a terra para o agronegócio. Não têm direito de ser diferentes, eles têm que se tornar brasileiros. Então é uma visão antiga e preconceituosa, né? E contra a diversidade. A sociedade paulistana também acha que esses indígenas não fazem nada, que precisa de fato eles terem emprego, não tem sentido de morar numa área, né, dentro de um parque que está atrapalhando, né? A gente não pode esquecer que São Paulo também tem uma tradição genocida. Os grandes heróis paulistas são os bandeirantes, e os bandeirantes foram nada mais que traficantes de escravos e exterminadores, né? Então é uma pena que a residência do governo do estado se chama Palácio dos Bandeirantes. Então esse fantasma do genocídio a gente precisa espantar. Agora vai depender da sociedade paulistana e também da sociedade brasileira de reverter. E a gente conta com as novas gerações, são os jovens, né, que precisam ter uma outra visão, descobrir a beleza e a riqueza da diversidade.
But